Quem trabalha na indústria muitas vezes ouve que a única coisa boa que se tira de um acidente é o aprendizado que ele proporciona. São as lições aprendidas. Mas o que você diria se eu falasse que em boa parte das vezes não se aprende quase nada? Recentemente houve o julgamento dos envolvidos no incêndio da Boate Kiss. Você deve lembrar do caso. Em janeiro de 2013, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, uma banda tentou fazer um efeito com fogos de artifício durante o show. Os fogos incendiaram a espuma de isolamento acústico da boate, que não era anti-chama. O fogo se espalhou super rápido e 242 pessoas morreram sem conseguir sair do prédio, a maioria intoxicada pela fumaça. Centenas de pessoas ficaram feridas. Os dois donos, o cantor e o produtor do show, foram condenados a longas penas de prisão. A pergunta é: quais foram as lições aprendidas dessa tragédia? Vamos pegar um outro caso famoso. Em 89, um vazamento no navio petroleiro Exxon Valdez provocou uma catástrofe ambiental enorme no Alasca. O capitão estava bêbado e deixou o comando do navio para o terceiro imediato, que não estava habilitado a pilotar naquela área. Logo após zarpar, o navio bateu numa rocha, rasgou o casco e provocou um vazamento de óleo em toda a costa do Alasca. A empresa tomou uma pesada multa, gastou bilhões de dólares na limpeza das praias, o comandante foi demitido, mas quais as lições aprendidas? Uma das mais importantes foi que os Estados Unidos passaram a exigir que todos os navios petroleiros tivessem casco duplo. Anos depois, a Europa tomou a mesma medida. Assim, mesmo que erros de pilotagem possam acontecer, a consequência ambiental deve ser bem menor. Outro caso famoso. Em 2012, o navio de cruzeiro Costa Concórdia naufragou na costa da Itália. O comandante fez uma manobra passando com o navio muito perto de uma ilha para saudar um ex-colega que morava ali e bateu numa rocha. A água, num instante, invadiu o casco e inundou os 4 geradores elétricos, parando os motores e impedindo de fechar as portas estanques. Por sorte, o vento e as correntes jogaram o navio para águas rasas, onde ele ficou emborcado. O comandante abandonou o navio antes do resgate dos passageiros e 32 pessoas morreram. O comandante foi condenado por homicídio, negligência e abandono dos passageiros. Quais foram as lições aprendidas? É preciso ter os geradores elétricos separados em diferentes partes do navio, de modo que um rasgo no casco não afete a todos ao mesmo tempo. Se o navio não tivesse perdido a geração, poderia ter isolado as áreas e manobrado a salvo. Na investigação de acidentes, é fácil se perder na diversidade dos comportamentos, no quem fez o quê. Isso sempre atrai a atenção de todos. Também é fácil se perder na faina punitiva, encontrar culpados, estabelecer punições e tudo mais. Mas por mais que isso possa ser legalmente necessário em alguns casos, não é aí que ficam as verdadeiras lições de um acidente. O aprendizado de um acidente não é o que a gente entende dele, não é o que a gente lembra, não é a história que a gente consegue contar. O aprendizado de um acidente é o que muda nas práticas, nos sistemas, nos equipamentos, nos processos ou nos procedimentos. É a mudança que fica consolidada, impedindo que a mesma coisa aconteça de novo, ainda que com outras pessoas. Então, se não houve mudança permanente nas práticas, nos processos ou nos sistemas, não houve lições aprendidas. Tem lições por aprender. Infelizmente, esse é o cenário de boa parte dos acidentes e investigações. Se as recomendações ficam somente nas barreiras comportamentais, na atenção, na percepção de risco, na complacência, se tudo que se propõe são treinamentos, campanhas ou punições, não dá para dizer que teve lições aprendidas. Passa um tempo, mudam as pessoas e aquele aprendizado vai com elas. Às vezes, nem precisa trocar as pessoas, só a passagem do tempo já faz tudo ficar como era antes.
Voltando ao caso da Boate Kiss, a condenação dos principais atores pode trazer sensação de justiça aos familiares das vítimas, mas não garante nada em relação a esse acidente não acontecer de novo. E quais seriam as verdadeiras lições, então? Obrigação de utilizar materiais anti-ruído não inflamáveis no revestimento e fogos frios no espetáculo. E para garantir que seja assim, fiscalizações rigorosas e rotineiras das prefeituras, corpo de bombeiros e demais agentes públicos. Porque se a gente for depender apenas de consciência e boa intenção dos donos, não vai funcionar. Para fechar o papo de hoje, se você quiser saber as verdadeiras lições aprendidas de um acidente, é só perguntar: o que mudou de verdade depois disso? O que mudou nos sistemas, nos equipamentos, nas práticas e nos procedimentos? Se ninguém conseguir te dizer com clareza, não teve lições aprendidas. Tem lições por aprender. Esse foi o vídeo de hoje. Obrigado a quem assistiu até o final e um trabalho seguro a todos.